Oi pessoas, estou aqui para falar sobre o segundo episódio de House of the Dragons, antes tarde do que nunca. Então, tá saindo um pouco assim atrasado, é pra ter saído antes. Provavelmente vai sair domingo, que eu tô gravando agora no domingo. Mas vamos lá. Sou Fernanda, seja bem-vindo ao Mixtando. A gente começa o episódio tendo uma confusão no palácio. A gente vê o Aegon todo transtornado e querendo vingança, muita raiva acontecendo. E também depois a gente vê o Aemon chegando no quarto dele e ele percebe alguma coisa de estranha no quarto. Eu falo sobre isso depois. Enquanto isso, essa confusão, tá o Otto e a Alicente conversando. A Alicente acha que isso é uma punição divina. Ela acha que foi algum pecado que ela cometeu que deve ter causado isso tudo. Mas qual pecado seria? O pecado de estar transando com o Criston Cole ou o pecado de talvez ela ter colocado o Aegon no trono? Eu fiquei nessa dúvida, sabe? Então, para resolver tudo isso, eles vão ter uma reunião do Conselho às Emergências. E o que é dito nesse conselho? Esse conselho tá tentando ver o que pode ter acontecido, quem pode ser o traidor. Só que assim, o Aegon a todo momento diz que é a Rhaenyra, culpa da Rhaenyra. Sim, pode ser culpa da Rhaenyra, mas vamos pensar um pouco. O reino tá passando por algumas dificuldades, que qualquer dificuldade vão colocar na culpa do rei, que não tá gerindo muito bem o seu reino. Então pode ter sim pessoas revoltadas, querendo vingança. Então sim, é um pensamento que é para ser levado em conta, porque nem sempre as pessoas são satisfeitas com tudo. Então, sim, não tão errado de querer achar um culpado e não colocar a Rhaenyra como culpada primeiro. Mas o Otto também pensa que é uma estratégia de marketing. Otto andou para surgir o marketing em Westeros. O maior marqueteiro e o primeiro marqueteiro que teve nesse momento. Veio a ideia de que usemos a morte dele para colocar a culpa na Rhaenyra. E qualquer jeito a culpa ia recair sobre a Rhaenyra. Então vamos adiantar essa culpa e colocar algo pelas costas dela. E é isso que eles fazem. Eles vão arquitetar um plano para isso. Só que o Aegon não tá nem aí. Ele quer vingança e ele quer sangue. Ele quer literalmente que cabeças rolem por ali. Então ele não aceita de primeira. O Aegon é muito impulsivo. E aí isso acaba prejudicando ele no final do episódio. Temos a ideia então do cortejo fúnebre. E a Alicente vai ter que convencer a Helaena a aderir a isso. A Helaena, ela não gosta muito de multidões. Eu não sei o que a Helaena tem. Algumas pessoas falam que talvez seja autismo ou algo assim. Mas ela tem aversão a multidões. Ela tem aversão a pessoas que não sejam do seu convívio. Ela tem essa aversão, mas é meio que é obrigado. Querida, ou você vai fazer, ou você vai fazer. Não tem a opção de você não fazer. E ela vai conversar com a Alicente, e a Alicente vai falando sobre ela, sobre isso. E a Alicente chega no ponto que ela fala: sabe o que você viu lá no quarto? A Helaena corta aquilo. A Helaena não tá nem aí, mas a Alicente tá preocupada. Eu não sei se a Alicente já tá preocupada com a filha, ou ela tá preocupada com o que a filha viu. Eu acho que pode ser um pouco dos dois, mas eu acho que ela tá mais preocupada em que contem aquilo pra ela. Tanto que a Alicente fala esse negócio de ser uma punição divina. Talvez seja por causa disso, sabe? Essa é uma opinião minha que eu tenho. Enquanto isso, tá tendo o cortejo fúnebre, a gente intercala com o interrogatório do sangue. Entendeu, cara? Que não foi nenhum interrogatório. Já chegou lá, abriu as coisas lá pra tortura dele e... Não, calma, eu vou contar tudo. Foi isso, pronto. Vamos me deixar livre? Não, você não tá livre, querido, você vai sofrer e não vai ser pouco. Então é quando chega o Aegon e vai lá torturar o desgraçado. Enquanto isso, a carruagem lá, né, tá com o corpo do menino. E eu fiquei tento pensar que aquele corpo que ia cair no chão. E quando as pessoas começam realmente a se aproximar mais da Helaena, você vê essa apatia que ela tem. Ela não gosta de multidões. E errada ela não tá, né, gente? Não tá errada. Depois do cortejo, a Alicente já vai tomar um banho, né? E a ver que ela tá sempre desconfiada a todo momento, por causa dos criados, aquele que eu falei anteriormente sobre o Larys, né, ter mudado os criados.
E ela tá ali vendo que ela daquele jeito, ela meio com um olhar desconfiado. Será que não estão armando contra mim? Será que não querem me matar? Christian Cole, ele tá na porta fazendo guarda, né? E ela vai questionar ele, perguntando se ela contou pra alguém. E ele diz, não tem por que eu contaria, né? Aí ele diz, mas sei lá, uma absolvição talvez, como se fosse uma redenção, contar pra alguém. Só que antes do Christian de guarda na porta do quarto da Alicente, ele viu o quarto e ele se sentiu culpado. Tanto que na reunião do conselho foi questionado, você tava onde? Ele disse, eu estava no meu quarto. Tava lá do quarto, né? Só não tava dormindo, né, querido? Então, ele é questionado sobre isso e ele tem muita culpa. E uma forma de descontar a culpa, ele vai descontar em quem? No Warwick. O Warwick, coitado, não tem nada a ver, só tava lá fazendo o trabalho dele. E ele quer responsabilizar alguém. Então, ele responsabiliza quem? Recai as culpas sobre o Warwick. E o Warwick diz, ele até fala, você tava onde? Aí o Warwick, você tá dizendo que eu sou um dos culpados, sabe? Que tá dizendo que isso é uma culpa minha, querido. Aí o Warwick, e você tava onde? Tava no Vapo Vapo com a Alicente. Disso, ele tem um plano muito idiota, né? Inclusive, até o Otto fala depois no episódio, ia, né, mandar assassinar a Rhaenyra, infiltrado como o irmão dele. Mas vem aqui, vamos conversar uma coisa. Você tem um irmão gêmeo. Você sabe que talvez a qualquer momento esse irmão gêmeo possa ir até o lugar que você tá lá. Sei lá, não pensaram sobre isso, gente? Tipo, teu irmão gêmeo, vou mudar o cabelo, fazer alguma coisa em mim, sei lá, mudar o meu uniforme. Porra, velho, tudo igual? Tudo igual? O nosso Voldemort, desculpa, o nosso Aemon, ele tá no bordel com uma prostituta. Eu vejo que essa prostituta talvez aí tenha uma figura maternal, eu vejo nela, porque quando ela vai beijar ela, ou quando ela vai beijar ele, quer dizer, ele meio que se afasta, tipo, ele tá tendo essa conversa, uma conversa sincera, ele tá abrindo seu coração, acho que ele vê como uma figura de mãe, e aquela mulher quer beijar ele meio que sente um asco daquilo e se afasta daquilo, sabe? Então eu penso que seja isso, essa figura, talvez. Tem um nome pra algo aí que eu não lembro qual que é, esse negócio de você se relacionar com alguém, como fosse uma figura materna. Eu não lembro o nome dessa síndrome, se vocês souberem, lembrarem, deixem nos comentários. Eu vejo que o Aemon, ele não tá nem aí pro sobrinho dele que morreu. Ele gostou muito de saber que, na verdade, aquilo que aconteceu é pra ele ser morto, porque ele vê. Lembra que eu disse que ele tava lá no quarto e percebeu uma coisa? As moedas estavam todas, assim, não estavam no lugar que ele deixou e tinha algumas no chão. E ele sabia como ele tinha deixado as coisas, então ele sabia que alguém foi no quarto dele. E ele pensou, foi pra me matar. Por que matar? Ele matou o filho da Rhaenyra, então a Rhaenyra queria vingança, era pra matar ele, né? E ele se sente feliz com aquilo, sabe? Ele não tá nem aí que o sobrinho dele morreu, eu não vi nenhuma preocupação dele. Mas ele gostou de ser considerado uma ameaça. Ele diz que não queria que o Kim morresse de jeito nenhum. E ele fala que sempre se sentiu diferente, porque sofreu muito bullying dos seus irmãos e dos seus sobrinhos. É sobrinhos, né? Só acho que é sobrinhos. É uma relação complicada. E nisso, ele fala que seria diferente. Eu penso diferente o quê? Por que seria diferente? Talvez sua sexualidade seja diferente. Não sei. Talvez sim, talvez não. Algo bem interessante também, que a prostituta fala. Quando os nobres, eles têm alguma briga, quem sofre são os plebeus, não são vocês. Vocês não vão sofrer. A gente que é os plebeus, a gente que sofre, e é isso que tá acontecendo no reino, quem tá sofrendo mais são eles, os preços das coisas aumentando, eles não tendo alimento, e as coisas, como é que eles vão sobreviver daquilo? Depois dessa cena, acho que como uma forma de demonstrar o que está acontecendo, a gente vê a filha do ferreiro que tá lá doente, e aí a moça que tava trabalhando lá, não sei o que aquela moça mas fez uma comida que foi difícil arranjar os alimentos, que as pessoas estavam estocando alimentos, para você ver a situação do reino como tá.
as coisas estão ruins, não estão nada bons pra eles. E em paralelo a isso, temos outra cena do Allen e do Adam, os irmãos que se reencontram. Inclusive eles falam sobre a comida. Ai, tem sim, tá esperando você um guisado de alguma coisa, de cabra, sei lá. Alguns com tão pouco e lutando, e outros que não precisam lutar tanto. Tá vendo essa diferença entre os dois lados? Pessoas estão sofrendo. Os lados da Rhea não tá sofrendo com alimentos. E isso, o Adam fala pro seu irmão. Ai, cadê com você? Você aproveita essas oportunidades. Você trabalhar pro Corlys Velaryon. O Corlys Velaryon. Você vai poder crescer. Ele diz, eu não quero isso. Sabe por que ele não quer isso, gente? É porque ele vê que tá tendo uma guerra. E guerras não são coisas boas. Guerra sempre vai trazer sofrimento. Ele não quer aquilo, ele não quer que uma guerra aconteça. A guerra tá iminente de acontecer. Ele não quer participar daquilo. Ele não quer ver os terrores, a destruição que uma guerra causa. Muitas mortes vão acontecer de ambos os lados. Isso é inevitável. Então, lá no Porto Real, a gente vê que todos os caçadores de ratos foram enforcados. Porque eu sempre disse que uma das pessoas é um caçador de ratos, mas ele não sabia quem era, não sabia o nome. Então, que o Aegon fez, matou todo mundo. E o Otto chega revoltado, cara. Que povo burro, que idiota. Então, ele joga tudo pra fora contra o Aegon. E isso foi o erro do Otto também. Porque ele vai acabar sendo demitido como mão do rei. O Aegon, ele não entende direito que a sua impossibilidade tá acabando com tudo. Ele matar os caçadores de ratos não foi uma boa coisa. Ele sim matou uma das pessoas, mas o resto eram pessoas inocentes. É como o Otto disse, são pais, são irmãos, são familiares, são parentes. Isso foi contra tudo, depois de tudo que o Otto fez, para que ficasse no lado do Aegon. Isso acabou levando o plano dele à terra. Acabou destruindo praticamente o plano dele de querer mostrar que a Rhaenyra era a pessoa ruim, sem coração, que matava pessoas inocentes. E foi praticamente o que o Aegon fez. Matou inocentes. Então as pessoas que estavam do lado do Aegon agora estão em dúvidas novamente. O Aegon, ele se importa em não ser visto como fraco. Em 2 momentos do episódio, lá no conselho de emergência que teve, ele fala que as pessoas mostram que eu sou fraco. E o Otto diz, você já é fraco. Acho que foi talvez um impulso disso, dele fazer isso, dele matar todos os caçadores de ratos, para ele não ser demonstrado como fraco. E agora ele talvez esteja tido como um tirano, dessa forma. E as pessoas, ao invés de respeitar, vão temer ele. Uma coisa que ele fala, que é bem interessante, ele fala, eu quero derramar sangue, não tinta. Por que fala que não quer derramar tinta? Porque estão atrás de aliados. Eles mandam cartas. Cartas são feitas com tinta. Então ele não quer derramar tinta, quer derramar sangue. Quer vingança porque está acontecendo. Então depois ele fala, ai, pelo menos o Cristão tá fazendo uma coisa. Aí o que o Cristão fez? Ah não, ele matou o irmão dele. Aí o outro, sozinho? Aí, é um plano brilhante. Ele mandou o irmão gêmeo. Ou seja, vai dar tudo certo. Aí o ator, que os deuses nos ajudem. O ator, eu não aguento mais esse papo burro, gente. Socorro, alguém me ajuda aí, papo. O Otto compara muito ao como é o Viserys. E aí, a todo momento também o Aegon fala, não quero ser tido como fraco. Porque ele via o Viserys como uma pessoa fraca. O Viserys, ele nunca queria um embate, uma guerra, derramar sangue, ele evitava a todo momento. Mas o Aegon jovem, considera aquilo como um sinal de fraqueza. A gente tem que mostrar nossa força. Quem se opor a gente não vai sobreviver. Algo desse tipo, assim, entende? E depois se sente tão humilhado, porque assim, o Otto humilhou o Aegon muito. Eu amei. Otto, eu amei você humilhando o Aegon desse jeito. Ele, você é a mão do meu pai. Você não é minha mão. Ou seja, tchau. Aí então você vai fazer o que sem mim? Peraí. Cristão, você vai ser minha mão agora. Acho que se o Cristão não tivesse lá, ele nem sabia que ia ser a mão dele, vai ser o Cristão. Vai ser o Cristão. Sua graça? Eu vou ser o amor. Aí você vai ser do mão, querido. Então aceita aí, pronto. E aí, isso aí. Nossa, mas assim, que atuação maravilhosa. O Otto
o ator que faz o Otto e o Aegon atuaram brilhantemente. Uma das melhores cenas desse episódio. Eu bato palmas pra ele, porque foi muito boa a atuação. O Otto vai conversar então com a Alicent sobre isso, né? Que ele não é mais bom, ele não tem mais motivo de estar aí, vai embora. E os dois conversam sobre, então a gente vai fazer as coisas do nosso jeito, talvez as escondidas, que sei que eles percebam, movendo algumas coisinhas, sabe? E eles falam sobre o Christian e o Aegon. Eles são muito problemáticos. É porque assim, o Aegon ele quer vingança pelo filho dele, e o Christian ele quer vingança porque foi abandonado. O apaixonado da vez que não teve sua paixão do jeito que queria. Porque uma paixão, um amor mal correspondido não faz com alguém. Lembra que a Alicent está a todo momento com esse sentimento de culpa e tudo. Inclusive quando ela tá lá com o Christian, ela pergunta se ele contou pra alguém. E ele fala que não, porque eu contaria pra alguém. Então ele diz, isso é uma absolvição. Mas ela que quer uma absolvição. E ela tenta falar aquilo pro Otto. O Otto diz, ela disse, pai, eu pequei. Ela disse, ela quer que alguém escute ela, pra que talvez aquilo tire um pouco do peso que recai sobre seus ombros. E o Otto diz, não quero saber. Ou seja, minha querida, foda-se. Tchau, eu vou embora e você que se vira aí com seu pecado. E depois disso, a Alicent vai, então, às terras tentar falar com Aegon pra ver, talvez, mudar sua ideia. E ela vê que ele tá aos prantos, ele tá chorando, tá se derramando em lágrimas, porque o Aegon ele tá sofrendo. Mas eu penso alguma coisa assim. O Aegon, eu não sei se ele se preocupa muito com o seu filho. Acho que tem sim um pouco de preocupação, na verdade. Mas talvez ele tenha uma preocupação mais de o herdeiro dele não tá mais lá vivo, ele não vai ter mais alguém da sua linhagem pra passar o seu legado adiante. Ele não tem mais alguém pra ter o seu legado. Eu acho que ele se importa mais com isso do que com o filho. Eu acho que, pra mim, ficou um pouco disso assim, que eu entendi um pouco sobre isso, entendeu? Não sei o que vocês acham sobre isso, podem comentar o que vocês acham também. Só que a Alicent, ao invés de acolher o filho, ela fecha a porta do quarto e vai pro quarto dela. O que, assim, sabe o que resolveu tudo isso, gente? Terapia. Uma terapia acabaria com tudo isso. Esses problemas dessa família. Isso. Então, o Christian tá lá e ela bate no Christian. Sabe? A Alicent quer essa culpa. Ela bate no Christian como uma forma de ver alguém, o Christian como se fosse a representação da culpa e do pecado dela. Então, eu vou bater naquilo para que aquilo se diminua um pouco esse peso. Então, ela desconta sua raiva, seu ódio. Ela quer alguém para descontar, desconta tudo no Christian. E bate nele, bate. Então, ela cede ao prazer. A culpa dando lugar ao prazer, para que o prazer fique acima da culpa dela. E ela não lembre por um pouco que ela não lembre, pelo menos por pouco tempo, aquela culpa. E os dois vão lá se pegar. Eu não tô gostando muito, não. Tá focando muito nisso da Alicent e do Christian, esse romance dos dois. Sinceramente, não tô gostando. Enquanto isso acontece lá em Porto Real, lá em Pedra do Dragão, a Rhaenyra também tem uma reunião com o seu próprio conselho. E eles falam sobre então eles realmente acham que a culpa disso tudo foi da Rhaenyra. E a Rhaenyra não gosta disso, que eles acham que ela foi a culpada. Ele tenta a todo momento explicar que ela não foi a culpada. E então, num momento, ela percebe que foi o Daemon que fez aquilo. Então, temos esse embate que estamos esperando há muito tempo da Rhaenyra com o Daemon, deles colocando em todos os pontos nos is. Então, ela diz, então foi você que fez isso aí? Não fui eu. Gente, por favor, né? Daemon, você não engana ninguém, querido, foi você sim. Então, eu vou explicar pra vocês o que tá acontecendo aqui. Sim, ela poderia ter dito pra matar, tudo tal, mas ela é a rainha. Ele não tem que fazer nada sem ter a ordem dela. O Daemon, ele não tá seguindo ordens, tá seguindo as próprias ordens. Ele não gosta também de seguir ordens. Mas ela é rainha e isso tá desrespeitando a sua autoridade, a sua hierarquia. Ele precisava informar ela. Por isso que ela também tá tão revoltada com isso. Temos essa discussão dos dois sobre o trono. E é quando ela fala do trono que ele se revolta mais. Ela tem muito medo dele.
Ela até fica, se afasta quando ele levanta. Ela fica com esse receio de ser machucada, que ela já foi machucada anteriormente pelo Damon. Damon fala, aí não, você acha que eu tô do seu lado? Eu fiz muitas coisas pra você. Ela, não, mas também você fez muitas coisas que eu não sabia e que eu não concordei. O exemplo que eu dei, né, sobre ele não ter comunicado a ela. E ela pergunta, ou você me aceita como sua rainha, ou tá preocupado, ou está preso ao que você perdeu. Aí, o que eu perdi? Ela o trono, que é meu, Damon. O trono é meu, não é você que é o rei. E é quando ela fala do trono que ele fica mais revoltado ainda, sabe? É que realmente o trono. Ele até fala, você acha que seu pai deu o trono pra você porque você é a maior expert, a pessoa mais sábia? Não, foi por causa de mim, que ele não queria que eu fosse. Porque ele tinha medo de mim. E realmente, o Viserys, ele deu o trono pra Rhaenyra porque ele não queria que o Daemon assumisse, mas não foi por causa de medo do Daemon. Foi porque ele não tinha confiança, como a Rhaenyra fala. Assim, é do meu ponto de vista. Ele não confiava na Rhaenyra de jeito nenhum. Ou, ele não confiava no Daemon de jeito nenhum. Então, foi isso que aconteceu. Isso aí eu concordo com o Daemon. Em parte. Não totalmente. E aí vê o Viserys como fraco. Ele disse que ele era fraco, ele não queria derramar sangue. Mas não é porque você quer derramar sangue, não quer derramar sangue, que você seja fraco. Você preferiria ganhar uma guerra à custa dos outros, que pessoas aliadas suas morressem, ou que acordos fossem assinados sem derramamento de sangue. É isso que as pessoas não estão entendendo. É evitar a guerra a todo custo, porque a guerra tem um preço. E o preço da guerra é caro. E inclusive fala que isso aí é um líder melhor. Por causa disso, né? Então ele se revolta e vai embora, sai daquele lugar todo momento, passar pela filha, não tá nem pra filha. Então a Bella, ela vai falar com a Rhaenyra, porque a Rhaenyra, ela pede pra ela vigiar um lugar lá, e ela vai vigiar de dragão. Que inclusive o filho dela tinha sido sugerindo ele mesmo ir. Só que era na cabeça dela, né? Querido, eu já perdi um filho, ele já morreu. Não vou perder mais ninguém. Se for pra morrer, morra a Bella. Bella, você vai lá, praticamente isso. E em um momento lá do conselho, a Rhaenyra disse que ela não faria isso com a Rhaena. Porque ela sabe aquela dor que a Rhaenyra tá sentindo. Ela não queria causar aquilo. A gente vê tá, até um paralelo depois da cena que ela teve com a Bella, que ela pediu pra ser a vigia lá. Ela tá brincando com os seus filhos lá, né? E ela fica olhando aquilo e fica pra outra cena que tá com o Christian, ele tá vendo o quarto, né? Fica esse paralelo dos dois lá. Um que estão com filhos, que estão vivos, pequenos. A outra que tá sem filho nenhum. Esse sentimento, sabe, da Rhaenyra de... Eu sei, Helena, que você tá sentindo e não queria isso pra você. Mas as pessoas não vão acreditar nisso. E o Jace, então, chega lá até a Helena, que ela tá treinando um arco e flecha. Aqui não é arco e flecha, é uma baleadeira. Eu não lembro o nome daquilo. Ela tá treinando, ele chega lá e eles têm uma conversa sincera sobre seus próprios pais. A Bella diz que acha que o Daemon odeia ela. Assim, não sei, não acho que o Daemon odeia suas filhas, mas a relação do Daemon com suas filhas é um pouco diferente, sabe? Eu não falo nada com você não fala nada comigo, mas tudo bem. Mas se alguém fizer alguma coisa pra você, não se vê comigo. Seria algo assim. O Leno, né? O tio dela, como que ele era. E o Jace, ele fala, ele ensinava canções pra gente, ele falava pra gente, ensinou como navegar. E ela fala então, um pouquinho. Como é o nome? O Harvey Strong. Até dá uma olhada aí assim. O Harvey, ele era gentil e violento. Eu acho, assim, interessante ele falar a primeira palavra gentil, porque ele vê alguém como algo bom, antes de ser alguém violento. E ele diz, eu acho que ele amava a gente. E tem uma diferença quando ele fala do Strong. Você vê que tem um pouco mais de algo sentimental, quando ele fala sua expressão e lembra até do Luke falando com ele. É uma reação complexa que essa família teve, né, gente? Tadinho. Bichinho. Temos a Rhaenys e o Corlys fofocando, né? Eu quero isso que eles têm, gente. Eu só queria um amor na minha vida. Pra estar fofocando na vida dos outros. Tenho. Eles estão fofocando sobre o que tá acontecendo, né? A relação do Daemon com a Rhaenyra.
E eles falam que o Daemon não vai deixar a Rhaenyra mandar nele, né? E ela fala que a Rhaenys fala que ela já esteve naquele lugar tanto do Daemon quanto da Rhaenyra. Da Rhaenyra de ter o seu trono meio que usurpado, porque na verdade o trono seria da Rhaenys, do Daemon com a Rhaenyra, porque ela não quis lutar assim, não quis criar uma guerra por causa do trono com os Viserys, sabe? E o Corlys não percebe que se ela quisesse, ela poderia fazer o que tá acontecendo. Poderia ser ela no lugar da Rhaenyra, entende? Então a gente tem a cena da Rhaenyra conversando com a Mysaria. As duas conversando, sendo sinceras uma com a outra. A Mysaria só queria ir embora. E tudo que ela fez pensando nela, como uma forma de conseguir a própria liberdade. E ela tenta ser sincera com a Rhaenyra, e as duas veem que tem coisas em comum. Ambas foram usadas pelo Daemon, ambas foram agredidas pelo Daemon. A Mysaria, principalmente, ela tá com a Mar. E a Rhaenyra vê aquilo, ela fica assim, olhando aquilo. Será que é isso mesmo que eu tô pensando? E a Mysaria confirma. Sim, foi o Daemon que fez isso. E também o Otto meio que quis destruir ambas, porque o Otto, de qualquer jeito, se não fosse a Alicente, ele ia tentar colocar o Aegon no trono, de qualquer jeito, entende? E o Otto fez com que tanto a Mysaria quanto a Rhaenyra tivessem suas vidas meio que destruídas, podemos dizer assim. E tem essa solidariedade entre ambas, mas a Rhaenyra ainda tá um pouco assim, não sei o que eu faço. Só que depois a Rhaenyra reflete e resolve libertar ela. Nessa cena, antes dela conversar com a Mysaria, a Rhaenyra tava vendo uma biblioteca. Alerta de spoiler, pra quem não quer saber um pouco, então vou deixar em preto e branco, depois deixo colorido. Existe algo chamado semeadura, que assim, semeadura seriam pessoas que vão montar dragões, que talvez não sejam do sangue Targaryen, talvez bastardos, e essas pessoas vão atrás, a equipe da Rhaenyra, os pretos vão atrás dessas pessoas para montar dragões, porque dragões podem ser uma diferença grande no campo de batalha. Então, vão atrás dessas pessoas. E eu acho que talvez seja isso que a Rhaenyra tá procurando, vendo naqueles livros lá, procurando alguém para montar. Eu não sei, porque eu não li os livros, eu só sei que tem isso aí. Eu sei que tem esse momento. Inclusive, depois disso, tem uma cena do Adam, o irmão do Ares, vendo um dragão voando. Eu acho que é Fomalisil o nome desse dragão. Eu fiquei pensando, eu acho que esse Adam vai tentar montar esse Fomalisil, esse dragão aí. Entende? Fiquei com isso na cabeça. Esse pequeno spoiler do que pode acontecer aí. Que eu não tenho certeza, porque eu não li os livros nem nada. Por fim, o que acontece lá em Pedra do Dragão é o confronto entre irmãos. Os dois irmãos que se amam e acabam brigando e lutando pelo que acham certo. Ambos de lados diferentes. Tem até uma fala dos dois. Somos uma mesma alma em dois corpos. E nesse momento os dois começam a brigar, a lutar. Quem venceu? Quem venceu? Não acho que nenhum dos dois venceu, sabe? Os dois saíram perdendo. Um ajudou a sua rainha, mas acabou perdendo seu irmão. Será que ele realmente venceu? E é quando o Eric foi aí que sobrou, acho que foi o Eric que ficou lá no final. Ele não aguentou ver seu irmão morto, a sua alma em outro corpo, e acabou acabando com aquilo, para não ter que sofrer mais. E foi isso o episódio. Assim, eu fiz uma linha cronológica diferente do que eu fiz no outro vídeo. Eu resolvi fazer uma linha cronológica do que aconteceu em um lugar, depois do que aconteceu em outro lugar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpe o atraso, algumas coisas surgiram. Espero que vocês compreendam aí, que vocês gostem desse vídeo. E tchau, e é isso.